Olá, seja bem-vindo. 20 de março, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h08 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a nutricionista Giovana Ebaide para conversarmos sobre alimentação saudável e os riscos da obesidade. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Giovana, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço o convite. Giovana, vamos começar falando um pouquinho. Hoje em dia, a obesidade já é reconhecida, né, pela OMS como uma doença também. Queria que você falasse um pouquinho o que é essa condição e como que ela pode ser definida também. Então, a obesidade ela é uma doença multifatorial. Né? Não é simplesmente quando a pessoa fala assim, não quero ter, né? Ela envolve muitos mecanismos, como os mecanismos hormonais, como a genética, o próprio metabolismo, né? O comportamento alimentar, o ambiente que a pessoa vive. Então a gente fala que ela é uma doença muito complexa, que tem muitas causas por trás. E a obesidade é classificada como uma doença crônica também? Sim, ela é classificada como uma doença crônica, né? Então, para você chegar até a obesidade, né, não é de um dia para o outro, né? Então, a gente vê muitos casos que vão ao longo, a pessoa, ela luta ao longo da vida, né, para poder conseguir ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Então, ela não é, né, como uma doença aguda, de um dia para o outro a gente adquire a obesidade, ela vai, né, persistindo aí por conta justamente dessas alterações, seja comportamentais, seja ambientais, seja da própria fisiologia, hormonal, genética, né, alguma doença de base que a pessoa apresenta. Então, tudo isso contribui, né, para o surgimento da obesidade. Giovana, você comentou ao longo da vida, né? Por que é necessário realizar esse tratamento também ao longo da vida? Porque não é um tratamento passageiro, né? É um tratamento que precisa ser realizado ao longo da vida. Sim, porque envolve a saúde da pessoa, né, do indivíduo como um todo. E a obesidade, ela contribui para o surgimento de outras doenças metabólicas, né? Então, quando a gente fala de obesidade, não é só uma doença isolada. A gente tem, né, por trás, né, o surgimento aí do diabetes mellitus tipo 2, né? A gente tem problemas de hipertensão, problemas de esteatose hepática, até mesmo surgimentos de câncer, de depressão. Então, assim, a gente precisa sempre estar vigilante, sempre estar atento, né, para não ter essas complicações. E você comentou sobre obesidade genética e também tem ao longo da vida. Qual delas é mais fácil tratar? Então, antigamente, né, acreditava-se que a obesidade ela era só de origem genética, tá? Então, hoje em dia, né, a genética a gente sabe que ela contribui com uma pequena parcela, em torno de 20 a 30%, mas o principal mesmo, que está na questão do surgimento da obesidade, é justamente o comportamento, o estilo de vida, né, o meio em que a pessoa vive, as influências que ela vai sendo exposta ao longo da vida, né? E existe uma idade mais propensa para desenvolver a obesidade também? Hoje em dia vemos muitas crianças também obesas, né? Sim, existe, né? A gente supõe-se que a partir do início da vida adulta, né, a gente já tem uma tendência maior, mas infelizmente hoje a gente já vê casos, né, de crianças que já estão desenvolvendo, né, a obesidade. Então isso sinaliza um alerta para a gente, né, focar também nas crianças. Né? Então, na verdade, Maria Eduarda, desde a vida intrauterina a gente tem que ficar atento, né? Então, desde aquela mãe, qual que é o histórico dela? Ela era uma mulher obesa, ela já tinha uma tendência, e na gestação, como que foi? Né? Essas alterações que aconteceram intraútero, né, que passaram para a criança, e a criança pequena. Então, a gente fala que é um acompanhamento ao longo da vida. Não tem, assim, uma idade específica, mas infelizmente hoje se vê muitas crianças já desenvolvendo obesidade. E quando criança, seria mais fácil iniciar esse tratamento? Quando é criança, é mais pela influência dos pais também, né? Assim, a gente sempre orienta que quanto mais cedo a gente identificar essa situação, melhor a gente vai ter, mais rápido a gente vai ter um resultado, né? Então, assim, é como alguma doença silenciosa que você passa a vida toda sem cuidar e, de repente, ela aparece já crônica, né? A obesidade a gente consegue visualizar, principalmente por conta da questão estética. Então, a gente, tendo essa noção, essa consciência, a gente já consegue iniciar um tratamento, e principalmente com as crianças, né?
porque tem essa questão, né, de sofrer bullying, né, enfim, e aí, né, começa a complicar também para o lado psicológico, né. Sim, todo um tratamento multidisciplinar também, né? Tem esse acompanhamento com um psicólogo também, que é uma parte muito importante, né? Porque mexe com a autoestima, mexe com tudo também. Sim, a obesidade, assim, a gente fala que não é só um tratamento, ou só médico, ou só nutricional, é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem até um acompanhamento com o psicólogo, o educador físico, né, que vai estar incentivando ou cuidando dessa pessoa para fazer a prática de atividade física. Então, é um conjunto mesmo, entre o médico, o nutricionista, o psicólogo, o educador físico. Então, precisa realmente de ter essa interação, né, entre todos os profissionais. A gente comentou um pouquinho sobre algumas doenças, problemas de autoestima também, mas quais são os principais impactos da obesidade em si na saúde? Olha, a obesidade, né, a gente fala assim que ela é um gatilho, né, para o surgimento do diabetes tipo 2, né, então, para o surgimento da hipertensão arterial, problemas de gordura no fígado, né, então assim, a gente tem vários impactos, inclusive nas articulações, né, a gente tem impacto no sono, muitas pessoas relatam apneia de sono por não conseguir respirar direito, então assim, a gente tem até impactos na questão da saúde mental, tá? Então, assim, gera uma certa ansiedade, uma certa depressão. Então, assim, ela não é simplesmente uma doença isolada, né? A gente fala que ela tem um impacto muito grande. E essa questão da estética, né, que é o que é mais visível, muitas vezes deixa essa pessoa até desmotivada, desanimada, né, com a baixa estima. Mas é realmente uma doença que ela é multifatorial. E quando percebemos que está na hora de procurar talvez um nutricionista, algum profissional para cuidar desse caso? Então, a gente pensa assim, né? Tem graus de classificação que a gente classifica, né, o estado nutricional do indivíduo. Né? Então, tem aquele indivíduo que ele está dentro do peso, ele está dentro da normalidade. Tem indivíduos que já começam a apresentar o sobrepeso. Né? Ele está um pouquinho acima do peso, mas a gente não considera ainda uma doença crônica. Né? Ela pode não desencadear, não necessariamente desencadear uma outra patologia. Porém, a obesidade já é uma doença crônica. Então, quando o indivíduo ele começa a apresentar um sobrepeso, a gente já tem que ficar de olho. Né? Ou alguma outra alteração, por exemplo, uma alteração na glicose, uma alteração na pressão, né? Porque isso são pequenos gatilhos, né, que vão alterando o metabolismo, o funcionamento do corpo, que vai gerar o surgimento aí depois da obesidade. Por isso é importante o acompanhamento antes de chegar até a doença, né? Exatamente. Todo tratamento, né, a gente fala que a obesidade ela é passível de controle, né? A gente consegue fazer uma prevenção. Por isso que é importante a gente sempre estar de olho e observando o estilo de vida dessa pessoa, observando como ela se comporta frente a diferentes situações, né, para justamente não chegar naquele ponto crítico. E a gente sabe que tudo que é crítico, né, quando já chega naquele estágio mais difícil, mais crítico, é mais difícil de tratar. Perfeito, Giovana. Já vamos conversar sobre esses tratamentos da obesidade também e o acompanhamento. Peço licença a você, já voltamos a conversar. Sim. E ainda falando sobre saúde, aqui em Jacareí, as campanhas de vacinação estão sendo intensificadas para conscientizar e incentivar os pais a manterem as doses das vacinas em dia. Confira na reportagem a importância da vacinação infantil. A vacinação vai além da proteção e do compromisso com a saúde pública. Ela impacta no desenvolvimento humano, principalmente nos primeiros anos de vida. Em Jacareí, segundo os dados de 2025 disponibilizados pela Secretaria de Saúde do município, ao nascer, a cobertura vacinal está acima de 100%, com os imunizantes BCG e hepatite B, visto que a maternidade da cidade atende municípios vizinhos. Em contrapartida, conforme a criança vai se desenvolvendo, as outras vacinas não atingem a meta de 95% de cobertura, como a da febre amarela, que está quase 20% abaixo do esperado. O diretor municipal de Vigilância em Saúde, Daniel Freitas, reforça a importância da imunização infantil e seu impacto na vida adulta. Então, são todas essas vacinas que contribuem para uma prevenção efetiva ao
ao longo da vida dessa criança, né? Se você pegar, por exemplo, lá no adolescente, a gente já também tem o HPV, tanto para menino quanto para menina, que lá ele se vacina na adolescência e depois lá, quando ele tiver seus 40, 45, 50 anos, principalmente a mulher, vai proteger aí do câncer de colo uterino. Isso é muito importante. Veja bem, uma prevenção que a gente fez lá na adolescência com um resultado lá numa vida mais adulta, né? Daniel também ressalta que no caso de vacinas que exigem mais de uma dose, é essencial completar todas para que a imunização seja, de fato, efetiva. No calendário vacinal, algumas das vacinas, muitas já estão se transformando em dose única, né? Exemplo do HPV, agora da dengue, né, que depois a gente vai conversar um pouquinho mais, são dose única que facilitam a proteção, né? Então toma uma dose e já está livre, vamos dizer assim. Agora algumas precisam tomar 2 doses. E se a gente não completa o esquema vacinal, a imunização dessa criança, dessa pessoa, não está completa. Ou seja, ela não desenvolveu anticorpos suficientes para fazer a defesa quando ela entrar em contato com esse patógeno, né? Então é muito importante que ela faça a segunda dose e muitas vezes a mãe, o pai ou o responsável por essa criança esquece ou não leva para tomar a segunda dose. A médica, especialista em alergia e imunologia, Samara, explica sobre a importância da vacinação como uma questão de prevenção coletiva, citando a vacina do sarampo como exemplo no Brasil. Quando a pessoa deixa de receber aquela vacina, ela perde a proteção. Mas isso também impacta na população em geral, né? Um exemplo clássico é o sarampo. O Brasil estava livre do sarampo até 2016. E aí começou a não ter vacinação, várias pessoas não se vacinar contra o sarampo e o vírus começou a circular novamente. E o Brasil perdeu esse certificado de livre do sarampo, reconquistou no final do ano passado. O Brasil voltou a conquistar o título de país livre do sarampo após um período de instabilidade na cobertura vacinal. No caso do sarampo, começou a ter campanhas em peso e a gente começou a vacinar a população de novo. Inclusive, começou a ter o esquema da dose 0, que a criança recebia antes de 1 ano de idade, porque a primeira dose de sarampo, ela recebe com 1 ano de idade. E aí, quando começou a ter surto, ela começou a receber a dose 0, tá? Como forma de prevenção mesmo. Porque a nossa maior preocupação era as crianças que não recebiam a dose de sarampo até 1 ano de idade. A Secretaria de Saúde de Jacareí possui 19 unidades de saúde básica atendendo a população, realizando a vacinação das 8 às 4 da tarde. Já as unidades de saúde da família, com atendimento durante 12 horas, realizam as vacinas até às 7 da noite, com distribuição de senha até às 6 da noite. E 4 delas, que são estratégia de 12 horas, vacinando até às 18 horas. Quais são elas? Cidade de Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Laços. Essas 4 unidades, muitas vezes a pessoa trabalha até às 5, 5 e meia, pode ir na unidade que 6 horas ainda distribuem senha para vacinação. Seja da criança, do adulto, da mulher, e assim por diante. Temos vacinas disponíveis na unidade para todo o público. O importante é se prevenir, né, das doenças, seja agora ou um investimento para o futuro, né? Prevenção sempre vale a pena. Então já confira aí a sua carteirinha de vacinação ou da sua família, do seu filho também, para manter ela em dia. A gente volta com o nosso bate-papo com a Giovana, que é nutricionista. Giovana, o tratamento, ele muda de acordo com o grau de obesidade do paciente? Sim, ele muda, né, de acordo com a gravidade, né, daquela situação, né? Então, quanto mais grave, a gente procura inserir mais profissionais para ajudar nessa questão, né? Então, tem casos que não é necessário, por exemplo, um acompanhamento médico, mas tem casos que é necessário sim. Então, se for apenas um sobrepeso, né, não que não seja grave, né, o sobrepeso ele precisa também já ser acompanhado. Mas, obviamente, a obesidade, por ser uma doença crônica, ela envolve, né, outros profissionais também. Por que muitas pessoas acabam emagrecendo e depois voltam a ganhar peso também? Como controlar? Não sei se existe esse efeito sanfona. O que acontece é assim, a gente tem a nossa célula de gordura, né? Que conforme a gente vai ganhando peso, a gente vai engordando, essa célula ela vai aumentando, né? Como se ela aumentasse de tamanho, né? E se a gente faz uma restrição alimentar ou uma dieta de emagrecimento, essa célula é como se ela fosse diminuindo, né? De volume. Então ela vai ficando pequenininha.
Porém, se essa pessoa ela não tem uma mudança, né, ela não faz uma mudança no estilo de vida, nos hábitos alimentares, ao fato dela comer novamente, começar a consumir novamente os mesmos alimentos, ou enfim, ela pode voltar a encher essa célula de gordura. Então, ela vai continuar, né, nesse efeito sanfona. Então, ela emagrece e engorda. Esse tratamento, então, precisa ser personalizado de paciente para paciente, né? Não adianta pegar uma receita, algum tratamento na internet que às vezes funciona para um, não funciona para você, né? Sim, exatamente, né? A gente fala assim que a dieta, o acompanhamento, o tratamento mais efetivo é aquele que é individualizado para o paciente, né? Então, o que pode ser bom para você pode não ser bom para mim. Tá? Então, assim, a gente sempre procura individualizar, levar em consideração, né, o estilo de vida da pessoa, os hábitos alimentares, o que é acessível para ela, o que não é, a rotina dela, e aí a gente vai fazendo ajustes ao longo do tempo. Você tinha comentado no primeiro bloco também que influencia muito com quem a pessoa anda, a família da pessoa também. Porque se uma pessoa tá comendo alguma bobeira ali, eu tô na dieta, provavelmente eu vou querer comer a bobeira também, né? Isso daí é uma questão que a gente tem que ficar de olho, porque hoje em dia a gente vive assim num ambiente social, né? A gente tem eventos, confraternizações, né? E não só isso, tá? Dentro da própria casa, né? Às vezes um tem um estilo de vida, o outro já é um pouquinho diferente, só que é a mesma refeição, às vezes os mesmos alimentos, né? Então, a gente vê com as crianças pequenas, né? É muito interessante isso, porque a criança ela aprende pelo exemplo. Então, se você tem aquela oferta de alimento dentro de casa, se é um alimento industrializado, um alimento não tão saudável, e a criança consome aquele alimento, né? Por ela estar vendo o adulto consumir, ela vai acabar tendo aquele hábito alimentar, né? E adolescentes também a gente vê muito, sabe, Maria Eduarda? Eles gostam de fazer parte do grupo, né, de ser aceitos. Então, muitas vezes, eles acabam, né? O meu amiguinho comeu isso, o meu outro amigo comeu aquilo. E aí vai, né? Então, a gente precisa sempre resgatar essa questão familiar, porque a criança volta para casa, o adolescente volta para casa, todos nós voltamos para casa. E dentro de casa é o local que a gente, né, passa mais tempo. Então, a gente precisa realmente ficar atento no nosso dia a dia, e não nas exceções. Em quais casos também precisam esses tratamentos mais avançados? Hoje em dia a gente vê como, por exemplo, a bariátrica também, a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, a gente tem um critério, né, até chegar à cirurgia bariátrica, né? Então, aquele paciente que ele já fez um acompanhamento nutricional, que ele já fez, né, um acompanhamento com o educador físico, até mesmo com o médico, e não obteve sucesso. Ou aquele, né, associado a isso, aquela pessoa que tem alguma comorbidade muito grave, né, um diabetes tipo 2, um problema de coração, um problema de pressão. Então, nesses casos, ele vai passar por uma triagem médica e o médico que vai indicar ou não a ele o tratamento da cirurgia bariátrica. Mas existem tratamentos menos invasivos, né? A gente pode prevenir isso até chegar Sim, uma cirurgia bariátrica, que sim. no caso seria o último caso. Sim, exatamente. O último caso é a cirurgia, né? Perfeito, Giovana. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senai, oferece cursos, técnicas para execução e montagem de circuitos elétricos prediais. Os participantes poderão optar por 2 horários, no período da tarde ou à noite. As aulas acontecerão no Senai, localizado lá no Jardim América. As pré-inscrições devem ser realizadas online no link específico de cada período disponibilizado pelo site da Prefeitura. Os candidatos classificados serão convocados por meio do WhatsApp para efetuar a matrícula presencial, que acontece no dia 24 de março de 2026 no próprio Senai. As aulas serão realizadas no período de 1º de abril a 7 de maio. E teve medalha aqui para Jacareí. Os alunos da equipe Sigma conquistaram medalhas de ouro e bronze na última competição, que contou com a participação de mais de 200 mil estudantes. Confira os detalhes na reportagem. Dedicação e foco, quando combinados, podem levar a lugares incríveis. Mesmo sendo tão recente, a equipe Sigma vem colhendo frutos dos seus esforços. A professora Daniela explica qual é o objetivo do grupo. A equipe Sigma surgiu com uma proposta para a Prefeitura de Jacareí
onde nós pudéssemos encaminhar as crianças que tivesse altas habilidades, superdotação, sendo laudadas ou não, para uma experiência imersiva no campo das Olimpíadas. Um dos resultados do projeto foi a conquista de ouro e bronze na STEAM Olympiad. Foi uma competição muito grata para nós, fomos convidados a participar, a equipe olímpica de Jacareí tem sido convidada a participar de tais Olimpíadas pelo destaque nacional. Samuel e Lorenzo participaram pela primeira vez do torneio e contam como foi a experiência. Foi bastante difícil, foi uma boa experiência. Daí já foi mais difícil, né, do que as outras Olimpíadas, porque as outras Olimpíadas são em português, mas essa foi em espanhol, mas eu já participei de uma Olimpíada em espanhol e peguei ouro, então eu também estou muito confiante. E participar foi uma coisa muito legal, sabe? Foi minha primeira Olimpíada Internacional, se eu não me engano. E fazer parte da equipe Sigma vai muito além de estudar, mas também de cultivar amizades. Os amigos, né, que tem muitos na equipe, como todos são iguais a mim, aí eles se adaptam melhor a mim. A Luísa conquistou a medalha de ouro e sempre se sente realizada a cada vitória. É a sensação, sabe, de explodir de alegria. E se você se interessou pelo trabalho da equipe Sigma e deseja fazer parte, basta entrar em contato com eles através do Instagram. Pode entrar em contato conosco através das redes sociais, equipe Sigma, de altas habilidades e superdotação, colocar lá na busca e entrar em contato, mandar mensagem, e nós estamos abertos para receber qualquer criança, seja ela com altas habilidades ou não, com laudo ou não. Voltamos com o nosso bate-papo com a Giovana, que é nutricionista. Giovana, vamos falar um pouquinho sobre esse surgimento das canetas emagrecedoras também. Quais são os critérios para a indicação dessas canetas? E como que ela funciona no nosso organismo, no nosso corpo? Então, o critério realmente ele é medicamento, do médico, né? O médico que ele vai prescrever a caneta emagrecedora. Nenhum outro profissional ele pode ter acesso, né, a prescrever, né? Até mesmo o nutricionista. Isso é antiético e não é permitido. Então, assim, prescrição médica. E as canetas emagrecedoras, como que elas funcionam no nosso organismo, né? A gente tem hormônios que a gente produz, né, principalmente no trato gastrointestinal, que eles regulam a fome e a saciedade. E eles se conectam com o nosso cérebro, né? Então, eles sinalizam a fome, sinalizam a saciedade. Então, a gente produz, né, que é o caso do GLP-1. E as canetas emagrecedoras, elas atuam como se fosse esse hormônio, né? Então, elas são semelhantes ao GLP-1, que é esse hormônio que ele induz a saciedade, né? Então, ele sinaliza para a pessoa, olha, não precisa comer mais, né? Então, ele reduz o apetite, ele traz saciedade, ele reduz o esvaziamento gástrico, ele melhora a questão da glicemia. Então, ele tem, assim, inúmeros benefícios, né? Mas tem que tomar cuidado como usar também, né? Exatamente, né? A gente tem que tomar cuidado porque, né, a gente, infelizmente, assim, a gente quer buscar uma solução rápida, né? E a gente sabe que se não tiver mudança do estilo de vida, né, ao parar o uso dessas canetas emagrecedoras, a gente pode ter um reganho de peso e até mesmo, né, outras consequências. E acaba existindo também muitos efeitos colaterais, né, com esses remédios também, né? Sim, principalmente, né, de origem gástrica, né? Então, desde constipação, náusea, vômito, né, esses são os principais, mas a gente sabe também que essas pessoas, por elas estarem reduzindo a ingestão de alimento, consumindo menos alimentos, teoricamente, elas têm uma oferta menor de nutrientes, né? Então, a gente sabe que os nutrientes são importantes para trazer vitalidade, para trazer saúde, né? Em muitos casos, a gente observa que essas pessoas elas apresentam um cansaço, uma certa prostração, muitas vezes queda de cabelo, né? Até mesmo ansiedade, depressão. Então, a gente realmente tem que tomar cuidado.
É diferente, né, de um emagrecimento saudável com um acompanhamento multidisciplinar também, né? Sim, há pessoas, né, que fazem o uso das canetas emagrecedoras e fazem com acompanhamento multidisciplinar. Então, ela vai fazer o acompanhamento com o nutricionista, com o médico, com o psicólogo. O resultado ele é outro, porque essa pessoa ela vai apresentar efeitos positivos e vai conseguir ter também a vitalidade, a energia, né, para viver, né? Diferente se ela não fizer esse acompanhamento. No Brasil, temos algumas canetas que são autorizadas, né? As mais comum seria o Ozempic e o Mounjaro também, né? Quais são as diferenças entre elas? Existem diferenças? Existem diferenças, sim, né? O Ozempic, por ser uma medicação mais antiga, ele atua somente no GLP-1, né? Imitando o GLP-1, que é esse hormônio da saciedade, tá? O Mounjaro, que é um outro medicamento, ele atua em 2 hormônios, né? Então, além dele melhorar a questão da sensibilidade da insulina, da glicemia, ele também atua um pouco no processo de redução de gordura. Perfeito. Em 2005 também a Anvisa proibiu algumas canetas sem registro, proibiu a importação de algumas. Quais são os perigos também das pessoas comprarem essas canetas de uso clandestino? Comprar de qualquer pessoa ou comprar via um store? Porque, como você falou, as pessoas buscam rapidez, buscam mais barato também, né? Sim, né? As pessoas querem aquilo que é eficiente sem ela ter que fazer muito esforço, né? E, além de tudo, tem essa questão do preço também, né? A gente tem que tomar cuidado como qualquer outra droga, qualquer outro medicamento, porque a gente realmente não sabe a procedência, a gente não sabe a data de validade, a gente não sabe a origem, né? A gente não sabe o que tem naquele conteúdo. Então, o conteúdo dessas canetas é muito importante a gente sempre estar atento, né? Giovana, existe algum tipo de paciente que não pode tomar o medicamento? Alguns pacientes que têm doenças, né, problemas de coração, ou problemas, às vezes, psicológicos também, a gente tem que tomar um certo cuidado. Por isso que é preciso fazer, né? Às vezes, problema de pressão, então fazer, assim, um acompanhamento com o médico e é o médico que vai indicar. Por isso é importante do acompanhamento médico, acompanhamento multidisciplinar também. E mais importante que isso, é importante a prevenção, né? Já a gente vai comentar um pouquinho sobre essa prevenção. Peço licença a você, a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho dos vereadores e vai conferir a programação para o final de semana. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de 4 patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 7ª sessão ordinária do ano. O vereador Luiz Flávio Dias, do PT, falou na tribuna sobre seu projeto de lei que inclui no calendário oficial do município o Show Mulheres, evento realizado há anos aqui em Jacareí. Confira.
E eu tive a grata surpresa e honra de receber esse projeto através da vereadora Rose Gaspar, para que a gente possa instituir no calendário do município o show Mulheres, né? Um show que acontece há um certo tempo e que é um show cultural, mas tem também o objetivo de chamar a atenção para os grandes desafios que as mulheres enfrentam, não só no nosso município, mas em todo o país. E é um ato cultural de denúncia ao que a mulher sofre no nosso país, no nosso município, mas ao mesmo tempo de solidariedade, não é? Porque os alimentos arrecadados são destinados, não é, às ONGs, às entidades. Então, quero agradecer a vereadora Rose Gaspar, mas a gente sabe que projetos nunca são feitos de forma individual, não é? Então, eu quero agradecer todas as cantoras que participam das variadas edições que já ocorreram, não é? Porque não fosse vocês, certamente esse projeto também, né, Rose, não aconteceria. E o vereador Marcelo Dantas, do Podemos, também se manifestou sobre o mesmo documento. Em seu discurso, comentou a relevância da propositura e a valorização do artista local. Veja. E nós precisamos valorizar esses artistas daqui, que fazem o show acontecer, que dão realmente o seu show, porque nós temos bons artistas, nós temos nomes que se destacam, inclusive nacionalmente. Basta ver esses shows que tem nas TVs e sempre tem um jacareense despontando. Por que não valorizar? Então, espero que com a inclusão desse calendário, Flavinho, a gente possa valorizar também os nossos artistas locais, que merecem todo o respeito. Eu fico triste, eu sinceramente. Às vezes você vê o maior evento agro da nossa cidade, muitos artistas da nossa cidade que dão show não serem lembrados para fazer seu show lá na Expo Agro. Estou falando da Expo Agro, que é o maior evento da nossa cidade. Então chegou a hora também da gente olhar para esse público, que precisa ser o lugar ao sol, né? Então eu voto totalmente favorável, tá? E volto a insistir, chegou a hora também da gente valorizar os artistas da terra. Obrigado, bom dia. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Voltamos ao nosso bate-papo com a nutricionista Giovana Epaiti. Giovana, devido a essa rotina agitada, vamos sair de casa às 7 horas da manhã, volta só de noite também, muitas pessoas negligenciam também a alimentação, né? O que é recomendado nesses casos? Olha, a alimentação, assim, a gente tem que pensar com bons olhos, né? Que é o que vai sustentar a gente, né? O combustível que vai dar sustento, energia para a gente ao longo do dia, né? Hoje em dia a gente tem realmente uma vida muito corrida. Então eu penso assim, a gente precisa acordar, fazer um bom café da manhã, tá? Então assim, um bom café da manhã tem que ter proteína em todas as refeições, né? A proteína ela é muito importante para o controle da fome e da saciedade. Se essa pessoa puder já ter uma organização prévia, né? Deixar algo já pré-preparado, levar algo para o trabalho e ter em mente, né, que as nossas escolhas alimentares, mesmo estando na rua, né, se você vai comer num restaurante ou vai levar um alimento, procurar levar alimentos de qualidade nutricional, né? Evitar os alimentos industrializados, os processados, né? Evitar alimentos refinados, dar preferência para os alimentos in natura. Então, você vai comer num buffet, vai comer num restaurante, pegar a salada, né? Pegar uma proteína, pegar alimentos com gordura boa, que também ajudam na saciedade. Eu vi um post no Instagram esses dias falando, vamos abrir menos pacotes, descascar mais frutas também. Exatamente, né? É esse o raciocínio, né? Porque a gente tem essa oferta de alimentos que a gente não precisa descascar, abrir a embalagem na natureza, né? Então a gente tem lá as frutas, verduras, os legumes, as carnes, os ovos, leites e vegetais, tudo isso, né? E tudo aquilo que a gente desembala, né, a gente tem, foi passado pela indústria, né? Então a gente tem muitos aditivos, muito açúcar, muita gordura hidrogenada, isso que é o que vai inflamar o nosso corpo, trazer uma situação de vulnerabilidade.
Giovana, você comentou sobre o café da manhã, uma dúvida minha. Qual que é a principal refeição do nosso dia? A mais importante em si? Todas as refeições são importantes, né? A gente tem o hábito, muitas vezes, de negligenciar o café da manhã e priorizar o almoço e o jantar. Muitas vezes o jantar também é meio capenga, né? Então, assim, uma boa refeição no café da manhã vai sinalizar hormônios que vão atuar ao final do dia. Então, é muito importante a gente comer bem no café da manhã. Não estou, né, dizendo que é a mais importante, mas a gente não pode negligenciar. Então, um café da manhã com ovos, com queijo, com uma proteína, é muito importante para sinalizar essa saciedade também ao final do dia. Todas as refeições são importantes. E dá para se alimentar bem mesmo estando o dia inteiro fora de casa, só que precisa de todo um trabalho antes, né? Um pré, você tem que se preparar, você tem que ter uma rotina ali. Sim, se a pessoa for levar o alimento de casa, ela já, né, vai ter que ter essa disponibilidade de tempo de preparar as marmitinhas, né? Se ela for comer em restaurante, aí vai daquele conhecimento dela, de selecionar bem os alimentos. Então, procurar alimentos ricos em fibras, a proteína, os tubérculos, os grãos, os vegetais, as verduras, tudo isso. E quando a restrição alimentar ela é feita de uma forma radical, por exemplo, ficar sem comer, só bebendo água, tem essas dietas meio malucas, né? Sim. O que pode causar isso? Dietas muito restritivas, elas não são sustentáveis no longo prazo, né? Então, o que mais, assim, tem que ser levado em consideração é o quanto a gente consegue sustentar aquele hábito alimentar, né? Se você tem uma alimentação adequada e consegue sustentar por mais tempo, você vai ter uma resposta por mais tempo. Tudo que é milagroso, chega uma hora que a gente não consegue sustentar, né? E aí o nosso corpo ele fica debilitado, fica com deficiência de nutrientes, né? A gente começa a ter aí as consequências. É importante a gente dizer também que alimentação e exercício físico andam juntos também, né? A alimentação, exercício físico, o sono, né? A gente negligencia, a gente não dá importância para o sono. E a gente sabe que muitos hormônios, sabe, Maria Eduarda, da saciedade, né? Da fome, da saciedade, eles são regulados através do sono, né? Então, é muito importante a gente ter um controle do sono, da atividade física e também do estresse, né? O estresse, ele desregula essa questão da fome e da saciedade. E quais alimentos são mais fáceis ali para quem tem essa rotina agitada, por exemplo? Olha, eu diria que assim, a gente tem que já preparar o alimento, por exemplo, ovos cozidos, que é fácil de descascar, já deixar, por exemplo, uma carne pronta, fazer um hambúrguer caseiro, né? Uma carne de panela, já deixar prontinho, uma carne moída, os alimentos cozidos, né? Por exemplo, alguns legumes cozidos, cenoura, vagem, chuchu. Não tem um alimento específico, né? A gente tem que ter, assim, a disposição de preparar esses alimentos, né? Porque, querendo ou não, é um pouco mais difícil, né? Do que a gente abrir ali um pacote, pedir um lanche, talvez. Sim, é mais difícil, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que comer esses alimentos por conta dos nutrientes, né? Então, são muitos nutrientes que favorecem, né, o nosso metabolismo. A gente tem o magnésio, tem o zinco, tem o ferro, tem as vitaminas, tem a vitamina D, tem a vitamina A. Então, se a gente está comendo muito alimento industrializado, a gente fica carente desses nutrientes. E aí a gente começa a ter as consequências, né? Essa alimentação saudável impacta num todo, né? Na saúde em geral. Impacta na saúde geral, né? E a gente fala que desde problemas mentais, né, saúde mental, controle de ansiedade, de depressão, a questão da estética também, por conta do peso, a gente tem o diabetes, a gente tem inúmeras situações, até mesmo a parte estética, né, de unhas, cabelo, pele, né, de dentes, a saúde visual. Então, assim, o nosso organismo, ele é muito sábio, né? Ele é um organismo, ele é complexo, mas ele assim, tá tudo interligado. Além dos alimentos, também é muito importante a gente beber água também, né? Beber água, esquece. Sim. Hidratar, né? A gente, grande parte, a maior parte do nosso peso é de água,
né? O nosso músculo tem bastante água. A água ela é importante para absorver os nutrientes, para conduzir, né, nessa absorção dos nutrientes, para hidratar o nosso corpo. A questão intestinal, né, as fibras intestinais, o processo de absorção dos nutrientes, de eliminação também. Então, não pode negligenciar. E não pode confiar também em qualquer dieta maluca que se encontra na internet, prometendo perca de quilos ali num momento rápido, né? Em 5 dias, perca 5 quilos. Não, realmente. Tudo que chama muito atenção, tudo que é muito rápido, milagroso, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que prestar atenção, porque, na verdade, é um nosso hábito de vida, né? E a gente vem, né, de uma vida toda, de criança, adolescente, adulto. Então, são os nossos hábitos alimentares, né? Manter esses hábitos saudáveis também não é de um dia para o outro, né? A gente precisa de uma constância. Sim, a gente precisa de uma constância, a gente precisa de um treinamento, né? Então, assim, principalmente da nossa disposição, estar preparado, aberto àquela situação, né? Um caso muito interessante é a questão da mastigação, né? Muitas pessoas comem muito rápido e é uma questão de treinar, né? Então, mastigar bem os alimentos, prestar atenção no que está comendo, quantas cores eu tenho de alimentos naquele prato, o que aquele prato de comida vai me trazer de nutriente, né? Então, ter essa consciência, fazer um treinamento. Um prato colorido tem mais nutriente ainda. Com certeza. Quanto mais colorido, mais nutrientes ele tem. Perfeito, Giovana. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. Está na hora da gente conferir a nossa agenda cultural. E nesse episódio do Se Liga, você encontra as melhores dicas para aproveitar o seu lazer. Confira. E aí, pessoal, mais uma agenda cultural começando e é aqui que você encontrará as melhores dicas para o seu lazer. Então, se liga no que te espera. Na sexta-feira, dia 20, você poderá conferir a peça teatral Cá Entre Nós, no Teatro Ariano Suassuna, às 21 horas. O espetáculo aborda questões como amizade, memória e segredos. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Simpla. Não perca! Já no sábado, dia 21, para quem gosta de esportes, haverá o treinão híbrido no SESI a partir das 8h30, voltado para pessoas que procuram desafios e sair da rotina. O evento é aberto a clientes SESI mediante a apresentação da carteirinha e para o público em geral, basta reservar o ingresso no site do SESI Jacareí. As vagas são limitadas. O Festival Calas continua. No sábado, haverá apresentação de canto e piano no Mercado Municipal às 11 horas. E recital de premiação e encerramento do festival às 18 horas na Sala Mário Lago. Não deixe de prestigiar. Agora, se você quer se conectar com a natureza, aproveite mais uma edição do Viver o Viveiro, no domingo, dia 22, das 9 às 15 horas no Viveiro Municipal. O evento terá diversas atividades, como jogos, brincadeiras, trilhas guiadas, oficina de terrário e doação de mudas. Lembrando que para participar das trilhas é obrigatório o uso de sapato fechado. Também no domingo, para comemorar o Dia Mundial da Água, haverá uma programação especial na Prainha, das 15 às 18 horas, com brincadeiras, contação de histórias, atividades esportivas, música ao vivo e muito mais. Tudo isso pensando em conscientização e diversão. Aproveite! E o episódio da semana vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo nos acompanhando nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Aproveite a programação e até a próxima! Então tem vários eventos para a gente aproveitar o final de semana aqui na nossa cidade. E a Câmara Municipal realiza na próxima sexta-feira, dia 27, às 18 horas, audiência pública para debater a implementação da tarifa zero no serviço de transporte público aqui de Jacareí. A audiência é promovida pela Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo da Câmara, com o objetivo de discutir a viabilidade do acesso
universal à mobilidade urbana sustentável e reduzir as desigualdades sociais no transporte. O evento é aberto à população, profissionais do setor, representantes de instituições. Lembrando que a audiência será transmitida ao vivo pela TV Câmara Jacareí nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro. Também no nosso aplicativo para Android, iOS e também do nosso canal do YouTube. E a gente fala agora sobre os alunos da Rede Municipal de Jacareí que participaram do programa Agentes de Trânsito Mirim, que une teoria e prática para ensinar segurança no trânsito. Saiba detalhes na reportagem. Em Jacareí, alunos da rede municipal estão aprendendo desde cedo como ter mais segurança no trânsito. O programa Agentes de Trânsito Mirim leva orientações para dentro das salas de aula e mostra como pedestres e motoristas devem se comportar nas ruas. Acontece desde 2018, é uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Mobilidade Urbana, no qual a gente faz formação mesmo de alunos semestralmente, né, do 4º ano do ensino fundamental da rede municipal. Então, 5 escolas são contempladas por semestre, né? Esse semestre, inclusive, uma dessas escolas é a Adélia Rossi, que a gente está hoje, né? E os próprios instrutores são os agentes de mobilidade urbana, né? A gente tem uma sequência de aulas, são 7 encontros, né? 6 aulas, incluindo o 7º encontro, que é a formatura. Durante o curso, os estudantes têm contato com diferentes temas relacionados à educação no trânsito, com foco na conscientização e na responsabilidade do dia a dia. Na primeira aula a gente aborda a questão do pedestre, segurança de maneira geral, né, mais genérica, depois a gente acaba especificando com o decorrer do programa os outros temas. E além deles receber essa informação que serve para eles, para a vida deles, eles passam a ser multiplicadores também, como agente de trânsito mirim. Falo que é uma formação que tem uma importância e eles levam super a sério. Então eles gostam disso, né, de ter essa informação e depois estar cobrando da maneirinha deles, né, ajudando ali em casa, no carro, por exemplo. Eu tenho um irmãozinho menor, já ajuda com a segurança do irmão, já ajuda ali na orientação, já sabe que quem está dirigindo não pode atender celular, já ficam ali atentos. E eles são, assim, ajudam bastante nessa parte de multiplicar o que aprendem. E pelo jeito, o aprendizado já aparece na prática. As crianças mostram que já sabem como se comportar com mais atenção no trânsito. Eu aprendi que a gente não pode ficar correndo no meio da rua quando vai atravessar. A gente não pode ficar empinando pipa no meio da rua para não ir no poste elétrico. Tomar cuidado quando for andar na rua, que é para andar na coisa de pedestre. Não pode atravessar a rua quando o carro ir passando, tem que esperar o carro passar para a gente atravessar. E tem que respeitar a faixa de pedestre. Tem que olhar para os 2 lados se não está vindo carro nem moto. Não pode atravessar a rua correndo e tomar cuidado com as linhas de cerol e para não enroscar nos painéis de luz. Além da parte teórica, os alunos participam de atividades práticas que simulam situações reais e ajudam a fixar o conteúdo aprendido. Depois da aula 5, a gente já faz a Blitz, que eles aplicam os conhecimentos de segurança com os munícipes mesmo, com o apoio da Guarda Civil. A gente aborda os veículos nas ruas e eles fazem um checklist de segurança com eles. Então, é um momento de aprendizado mútuo, né, tanto para o munícipe quanto para os alunos também. E depois a aula 6 é o momento que eles vão para o Parque dos Eucaliptos, na mini-cidade. Justamente colocar em prática tudo que aprenderam em sala. A gente leva as bicicletas, lá tem semáforo, sinalização, que a gente faz aula de sinalização também, para eles poderem aprender toda essa questão, né, e colocar em prática lá esse respeito e todas as regrinhas que eles aprendem com a gente. Ao final do curso, os estudantes recebem certificado e crachá de agentes de trânsito mirim e levam para casa um aprendizado que faz toda a diferença. Projeto muito bacana e que vai ter continuação lá no Parque dos Eucaliptos e depois eles recebem o crachazinho da formatura. Voltamos ao nosso bate-papo com a Giovana, que é nutricionista. Giovana, estamos indo para o finalzinho do nosso bate-papo já. Queria que você deixasse umas dicas para quem está nos assistindo, dicas de uma alimentação saudável, uma alimentação fácil também. Sim, então priorizar, né, os alimentos naturais, priorizar as frutas da estação, principalmente, né? Frutas da estação, elas são as mais baratas e mais acessíveis, contêm mais nutrientes. Priorizar as proteínas em todas as refeições. A gente já tem proteínas de fácil acesso que são, né, mais acessíveis financeiramente, então os ovos, a carne de frango, colocar, né, uma alimentação colorida e variada, mastigar bem os alimentos, tá?
Isso é muito importante, faz muita diferença no nosso metabolismo, ingerir bastante água ao longo do dia e, né, ter um estilo de vida aí saudável, associar atividade física, dormir bem, evitar os estresses, né? E se organizar, né? Eu falo assim que a gente consegue, né? Basta a gente ter mesmo uma abertura né, genuína e tentar preparar, se for o caso, algum alimento previamente. E é isso. Dá para se alimentar bem, comer coisa gostosa e ainda ser saudável, né? Sim, com certeza. É o que a gente mais quer. Giovana, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço o convite. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!